Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pagando uma dívida de gratidão, falando em esforço, na luta contra o corpo, eu quero falar nessa manhã a mensagem com o título Pagando uma dívida de gratidão, lá em Salmo 116, versículos 12 a 14, abra sua Bíblia. Salmo 116, versículos 12 até o versículo de número 14. Quero falar como nós podemos demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Os irmãos se coloquem em pé para que nós possamos ler esse texto. Salmo 116, começando no versículo 12, nós vamos ler até o versículo de número 14. E a palavra de Deus diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Obrigado que nós podemos dormir mais uma noite, acordar, protegidos pelo Senhor. E o Senhor nos deu saúde e vigor físico, e nós podemos adorar ao Senhor nessa manhã que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, obrigado pelo estudo da manhã. Obrigado que nós podemos adorar ao Senhor, cantando, louvando, engrandecer o nome do Senhor. Agora na mensagem, Pai, todos nós dependemos do Senhor. Quem vai ouvir depende do Teu Espírito Santo para que possa absorver, aprender. Pai, e a pregação, eu que irei pregar, preciso muito da ajuda do Teu Espírito Santo. Então, por misericórdia de cada um de nós nessa manhã, se eu possa usar a Tua palavra e nos ajude, meu Pai, a sermos gratos ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor tem demonstrado claramente nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Muito bem, versículo 12 do Salmo 116, nós temos aqui um grande desafio diante de uma grande realidade que esse texto nos mostra. Primeiro, a realidade que nós temos aqui no versículo 12 é a realidade que nós desfrutamos de forma abundante dos benefícios de Deus em nosso favor. Nós podemos comprovar também essa realidade através do Salmo 68, versículo 19, e ele diz assim: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Olhando esses dois textos, se nós tirarmos os nossos olhos da nossa vida cotidiana, os nossos olhos naturais, carnais, e olharmos de forma espiritual, com os nossos olhos espirituais para as nossas vidas, nós vamos ver que os benefícios de Deus em nosso favor são maiores do que a nossa mente pode imaginar, ou mesmo do que nós temos consciência. Infelizmente, pelo tipo de vida que nós implantamos nas nossas vidas nos dias de hoje, isso faz com que nós venhamos a focar muito mais naquilo que nós temos falta do que naquilo que nós temos em abundância. E se nós formos olhar humanamente falando, nós temos sim muitas faltas. Falta sim muita coisa nas nossas vidas, muitas vezes. Para alguns, falta uma casa própria. Para alguns pode faltar um carro novo ou até mesmo um carro mais velho. Para alguns, falta saúde. Para outros, vai faltar capacidade. Vai faltar sabedoria, vai faltar oportunidade. Pode acontecer, às vezes, de faltar uma roupa nova, ou algumas coisas da moda, como celular, como um smartphone. Mas, para alguns, talvez não falte nada de material, tenha tudo o que precisa materialmente falando. Mas falta tranquilidade, falta felicidade, falta paz, falta harmonia familiar. Então, nós temos sim algumas faltas. Mas, meu amado, seja o que for
que esteja faltando nas nossas vidas, pode ter certeza que isso não supera aquilo que nós temos em abundância, que são os favores de Deus, os benefícios de Deus em nosso favor. Isso só nos faz falta, todas essas coisas que eu mencionei, realmente só nos faz falta, porque nós não conseguimos muitas vezes observar todos os benefícios que Deus tem feito nas nossas vidas e que nós temos em abundância. Veja o que diz o Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Um dos motivos que faz com que nós muitas vezes sejamos infelizes na vida cristã é se esquecer dos benefícios que Deus tem feito em nosso favor, que são muitos, como eu já falei, e que são insubstituíveis. Meu amado, nada nesse mundo pode substituir os benefícios que Deus tem concedido nas nossas vidas. Posso mencionar alguns nessa manhã, e primeiramente, o maior benefício de todos é a nossa salvação. Há um hino que diz, que tem como título, Salvo Estou, e ele diz, glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas ele chegou, e do pecado nos ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Longe de Cristo tão cego eu andei, em trevas vivia, perdido bem sei. Mas ele com o seu grande amor me buscou, logo minha alma da morte livrou. É interessante que hoje em dia, falar e cantar da salvação não causa impacto mais na vida dos crentes como no passado. E eu digo por mim mesmo, nem sempre eu sinto muito regozijo quando canto esse hino, ou mesmo quando ouço falar da salvação. Mas mesmo que nós não sintamos mais como no passado, que não seja como no passado, meus amados, nós temos que ter a consciência de que não existe nenhum benefício maior neste mundo do que a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos beneficiou através do seu sacrifício. Devido ao mercantilismo que tem se praticado hoje em dia nas igrejas, isso tem feito com que a realidade da salvação e o seu valor inestimável muitas vezes passe desapercebido. E nós estamos muito mais preocupados com o que está nos faltando do que com essa verdade preciosa que é a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Meus amados, o inferno era uma realidade nas nossas vidas. E o pecado, a destruição do pecado, ele era uma realidade nas nossas vidas. Mas hoje, com a graça de Deus, a salvação é uma realidade também. O inferno não é mais o nosso destino e o pecado não nos destrói mais do que como no passado. Portanto, não existe nenhum benefício maior do que a nossa salvação. Mas algo que eu gosto de pensar quando eu falo na salvação, meu amado, se Deus tivesse parado apenas neste benefício, nós já teríamos motivo para agradecer pelo resto das nossas vidas. Mas Deus não para por aí. Deus continua nos dando outros benefícios, como a paz que Ele nos concede. Há um corinho que chama a paz do céu, ele diz, maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso que a Cristo ouvi e o coração entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu o meu coração. Através das reportagens que nós temos ouvido, e até mesmo nas pregações, eu tenho ouvido muito que a vida das pessoas hoje em dia anda agitada. Dizem que a depressão é o mal do século, e nós podemos presenciar pela nossa realidade no dia a dia que realmente é verdade. Mas o principal motivo é a falta de paz que o mundo não consegue encontrar através da sua vida diária. E apesar de reivindicar tanta paz, o mundo não consegue encontrar a paz que eles tanto buscam e acabam ficando desesperados neste mundo. Mas, diferente do mundo, meus amados, nós podemos contar com o benefício da paz que Deus nos dá. E essa paz, ela é completa, ela é perfeita e ela vem através do sangue de Jesus Cristo e só Ele pode nos conceder. Mas não para por aí, nós temos proteção de Deus.
Há um hino chamado Castelo Forte, que ele diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Meus amados, embora muitas seitas e religiões evangélicas dos nossos dias reivindicam paz para esse mundo, nós podemos ver claramente que esse mundo é um mundo de guerra, é um mundo agitado, é um mundo conturbado, não tem nada de paz. Há um tempo atrás, eu preguei uma mensagem e na introdução eu dizia que o que nós víamos na televisão no passado, em outros continentes, em outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo, hoje começa a chegar bem próximo de nós, ao nosso redor, ao nosso lado. Algo como sequestro relâmpago, saidinha de banco, explosão de caixas eletrônicos, Cracolândia. Algo que parecia tão longe, e eu tenho presenciado, surgiu uma Cracolândia, onde eu tenho que ir toda semana e passar por aquele lugar. E agora, mais recente, chegou a Goiânia arrastão, há prédios inteiros, algo que nós só víamos em São Paulo, e arrastão em bares e restaurantes no meio da noite. Nesta semana, um gerente de banco chegou para trabalhar às 7h30 da manhã, e ele foi surpreendido por homens bem vestidos, inclusive de gravata. Ele foi abordado, eles entraram na agência e levaram R$300 mil daquela agência. Só não levaram mais porque alguém avisou e eles tiveram que sair correndo. Meus amados, a palavra de Deus mostra que a maldade, a perversidade, a perdição deste mundo não tem limite. E não vai acabar e não vai diminuir. Mas em meio a essa decadência e a essas realidades, nós temos o benefício da proteção de Deus ao nosso dispor. Mas sabe de uma coisa? Apesar de toda a proteção de Deus, mesmo crentes, nós não estamos livres do que acontece por este mundo afora. Mesmo crentes, qualquer hora nós podemos ter os nossos carros roubados, nosso dinheiro, e sabe de uma coisa? Até a nossa vida pode ser tirada, mesmo contando com a proteção de Deus. Mas sabe de uma coisa, meus amados? Algo que os ladrões não podem nos tirar é um outro benefício que eu quero mostrar nessa manhã. O benefício da esperança da vida eterna. Há um hino que diz, que tem como título, Eu voarei. E ele diz, qualquer dia, quando eu morrer, eu voarei. Transformado, alegre vou chegar, eu voarei. Eu voarei, ó glória, eu voarei com os anjos. Ao morrer, aleluia, viverei, eu voarei. Meu amado, e esse benefício ninguém pode nos tirar. Depois da salvação, não há nada mais precioso para um crente do que a esperança da salvação, a certeza de que tem um lugar eterno onde ficará com Deus por toda a eternidade, sem sofrimento, sem tudo isso que eu tenho mencionado nessa manhã. A certeza da redenção, a certeza da vida eterna com Cristo. Nada, meu amado, deveria tirar o nosso sono diante desses benefícios que eu tenho mostrado. E esses são apenas alguns. E eu poderia gastar o resto da manhã falando dos benefícios que Deus nos dá durante toda a nossa vida cristã. São apenas alguns. E você, meu amado, pode pensar nesse momento individualmente na sua vida. Além desses, pense nos benefícios que Deus tem te concedido durante todo o tempo que você tem de vida cristã. Pense nos diversos benefícios que Deus tem lhe concedido e que você tem desfrutado. Essa é a realidade do verso 12, os benefícios de Deus. Agora, qual é o nosso desafio diante dessa realidade? O desafio que nós temos aqui no versículo 12 do Salmo 116 é a pergunta que o salmista faz. Ele pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu pergunto, será que tem como pagar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que tem como recompensar a Deus por cada benefício que Ele tem nos concedido? Meu amado, nós temos sim uma dívida de gratidão para com Deus. E apesar de toda a nossa limitação humana, apesar de toda a nossa incapacidade, saiba que tem como sim pagar a Deus pelos benefícios que Ele tem te concedido. Nós podemos pagar a Deus com um sentimento de gratidão, mas muito mais do que isso.
nós podemos pagar a Deus demonstrando na prática a nossa gratidão por aquilo que Deus tem nos concedido. Como então demonstrar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito e, como eu já disse, são incontáveis. Em primeiro lugar, é possível pagar a nossa dívida de gratidão para com Deus através da nossa transformação, demonstrando a nossa transformação. O versículo 13 do Salmo 116 diz assim: tomarei o cálice da salvação. Pensando que nós somos salvos, tendo essa consciência, que aceitamos a Cristo como Salvador, que temos o Espírito Santo habitando em nós, nos auxiliando, nos dando direção, eu pergunto, nós temos vivido esta salvação na prática? Nós temos desfrutado realmente dessa salvação? Nós temos deixado a alegria da salvação jorrar nas nossas vidas e tem deixado ela fazer efeito para que as pessoas percebam a diferença que há em nós? E será que essa salvação tem produzido frutos? A salvação tem produzido transformação nas nossas vidas? Meu amado, uma maneira de pagar a dívida de gratidão que nós temos com Deus diante de tantos benefícios é buscar diariamente a transformação que a própria salvação nos proporciona. E essa transformação, ela deve ser constante, até a nossa morte ou até o arrebatamento. Não tem idade, limite para você ser transformado. Se Deus lhe der 100 anos de vida, saiba que você pode ser transformado durante todo esse tempo através da ajuda de Deus. Transformação no caráter, na conduta, no testemunho, nos pensamentos e na atitude. E para que nós possamos então demonstrar essa gratidão a Deus através da transformação, nós precisamos saber que essa transformação precisa ser buscada com a ajuda do próprio Deus. Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu amado, não tem nada que atrasa mais a vida de um crente, de uma pessoa em geral, mesmo que não seja crente, do que os vícios que ela carrega durante toda a vida. Vícios no temperamento, vícios nas manias, vícios nas atitudes ruins. Mas falando em crente, o pior vício que o crente pode adquirir na sua vida é o vício de confiar em si mesmo. E o vício do orgulho e não deixar Deus apontar na própria vida do crente aquilo que ele precisa mudar. E não dar espaço a Deus para que Deus possa transformar. Eu tenho certeza que algo que alegra o coração de Deus é abrirmos o nosso coração para Deus e deixar Deus sondar, e deixar Deus nos constranger, e deixar Ele mexer na nossa ferida, e mexer no nosso orgulho, e mexer no nosso ego. E mostrar para Deus claramente, de coração aberto, que nós precisamos de transformação, mesmo que sejamos crentes de 50 anos de conversão, nós precisamos de transformação constante. E mostrar para Deus que nós precisamos dessa transformação. Então demonstre a sua gratidão a Deus de forma prática. Abra o seu coração, deixe Deus esquadrinhar, dando espaço para uma transformação constante. Essa transformação precisa ser buscada com a ajuda de Deus constantemente, e uma vez alcançada, essa transformação precisa ser refletida através da nossa vida. Segundo aos Coríntios 3,18, é um texto maravilhoso. Paulo está dizendo aqui: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus amados, apesar de salvos, muitas vezes nós demonstramos ingratidão a Deus, cobrindo os nossos olhos com o pecado, e fazendo com que as pessoas vejam que o pecado está presente nas nossas vidas. Através da frieza espiritual, da indiferença à obra de Deus, abrindo brechas para a carnalidade. Hoje o pastor Fabiano falou de desarraigar, de tirar a raiz do pecado. Muitas vezes nós fazemos a raiz afundar cada vez mais nas nossas vidas. E assim nós mostramos ingratidão a Deus.
Mas sabe de uma coisa? Nós podemos ser gratos a Deus e demonstrar na prática essa gratidão a Deus, buscando a ajuda do próprio Deus, dando espaço para que Ele nos transforme e fazendo com que essa transformação seja visível aos olhos de todos, tirando a máscara do pecado que ofusca a glória de Deus e deixando o nosso rosto refletir a glória do próprio Deus nas nossas vidas. E fazendo com que a transformação se torne constante e que ela seja visível na vida de outras pessoas. Então, essa é uma maneira que você tem de pagar sua dívida de gratidão para com Deus através de todos os benefícios que Ele tem concedido. Busque transformação através da ajuda do próprio Deus e deixe essa transformação ser visível aos olhos das outras pessoas. Em segundo lugar, você pode pagar a sua dívida de gratidão para com Deus por todos os benefícios, que são muitos, que Deus tem concedido a nós através da dependência do próprio Deus. Salmo 116, o versículo 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Certamente, se eu buscasse aqui no hebraico, tanto a primeira parte do versículo quanto a segunda, eu ia achar a explicação para essas duas expressões, mas eu quero aplicar de forma bem prática, sem delongar muito. Como pagar nossa dívida de gratidão para com Deus? Demonstrando na prática a nossa gratidão, dependendo totalmente de Deus naquilo que nós precisamos. Assim, junto com a transformação, abrindo o coração, eu creio que uma das coisas que alegra a Deus é nós dependermos totalmente de Deus. Muitas vezes nós falamos de forma bem automática, tudo que eu sou e tudo que eu tenho é graças a Deus. Mas será que realmente nós vivemos assim? E será que realmente é assim? Na realidade, na maioria das vezes, nós estamos dependendo de nós mesmos para que nós possamos sair das ciladas que nós mesmos entramos. Nós contamos muito mais com a nossa força, muito mais com a nossa capacidade do que dependência de Deus. Nós podemos demonstrar gratidão a Deus dependendo dEle, e essa dependência virá através do reconhecimento da nossa real capacidade. Segundo aos Coríntios 3:5 diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Paulo aqui estava conversando com os coríntios, os crentes da igreja de Corinto. Ele estava mostrando que aqueles crentes eram fruto do trabalho do apóstolo Paulo, do ministério dele. Mas ele diz que só era possível porque a capacidade que ele tinha de estar cuidando daquelas pessoas vinha de Deus, não vinha do próprio apóstolo Paulo. Meus amados, e no mundo cheio de filosofias que nós vivemos, e de preceitos humanísticos falidos, como ser um bom cidadão? Como ser um bom marido? Como ser uma boa esposa? Como ser um bom pai? Como ser um bom profissional? Como ser um bom crente? Eu posso lhe assegurar que com a nossa capacidade própria, podemos sim sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, bons profissionais, até mesmo bons crentes para nós. Mas dificilmente seremos bons aos olhos do próprio Deus. Sendo assim, meu amado, diante do reconhecimento da nossa falta de capacidade, reconhecendo que nós não temos capacidade alguma, na nossa dependência a Deus, nós precisamos buscar o auxílio do próprio Deus para que Ele possa nos capacitar diante dos nossos desafios. Salmo 20, versículo 7, o salmista diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Diante dos desafios diários que nós temos, tantos desafios, nós temos, sim, vários recursos humanos para que nós possamos enfrentá-los. Profissão, nós temos cursos. Para a família, casamento, vida conjugal, temos livros de ajuda. Saúde, temos médicos, remédios. Justiça, nós temos advogados. Para a vida emocional, tem autoajuda, como o mundo diz. E alguns desses aqui que eu mencionei, você pode até buscar esse auxílio. Mas antes de buscar tudo isso, você procura buscar primeiro a Deus? Primeiramente, o seu recurso natural é Deus.
a força de Deus. Certa vez, um grupo de crentes que trabalham juntos estavam sendo incomodados por um alto som que todos os dias incomodavam aquele grupo de pessoas. Músicas grotescas, como o funk, de manhã até o final da tarde. Incomodado, em um momento de oração, alguém pensou em pedir que Deus pudesse mandar um raio, queimar aquele som e rebentar aquela casa e se livrar daqueles vizinhos. A vontade era aquela, mas de repente alguém pensou diferente. Eles resolveram orar para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas e que de forma milagrosa aquelas pessoas parassem de atordoar com aquele som. Já durava semanas e depois da oração, no máximo 2 dias, aquele som tinha desaparecido completamente. Aquelas pessoas poderiam ter recorrido à AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, poderia ter entrado com recurso, processo, poderia ter batido no portão, correr o risco de ser perseguido depois, além de não se livrar do som, ser perseguido. Mas preferiram buscar primeiramente a ajuda de Deus, e Deus agiu. Vou contar uma ilustração que eu não sei, eu tenho a impressão que eu já usei uma vez, e também não sei se é totalmente como eu vi, mas a mensagem dessa ilustração é interessante. Conta-se que uma indústria de creme dental, certa vez, estava passando por um problema. As caixas de creme dental estavam chegando vazias algumas vezes. Então, os consumidores estavam reclamando, os pontos de venda estavam reclamando. Como começou a aumentar as reclamações, a diretoria resolveu sanar o problema. Chamou o departamento técnico de engenheiros e, durante 6 meses, eles prepararam um projeto e gastaram alguns milhões para que pudesse resolver aquele problema. E finalmente, acharam o projeto. Desenvolveram uma balança de precisão na esteira, que em determinado ponto, quando a caixa chegasse, estivesse vazia, a balança detectava, o sistema era parado, uma luz acendia e aquela caixa era retirada e as coisas voltavam a funcionar. Beleza. Passou algum tempo, constataram que não tinha nenhuma reclamação mais. Não havia mais nenhuma reclamação. Só que perceberam que o sistema não estava funcionando. E resolveram verificar o que havia acontecido. Mandaram alguém, procuraram o encarregado e disse, olha, não tem reclamação, mas não está funcionando. O que aconteceu? Falei, não, o problema é que vinha a esteira, detectava a caixa, parava, tirava, ligava de novo, vinha outra caixa, parava, tirava, voltava. Nós estávamos perdendo muito tempo. Fizemos uma vaquinha, com menos de R$100, compramos um ventilador potente, colocamos na frente, ele assoprava, a caixa saía automaticamente e a esteira continuava rodando sem perder tempo. E os engenheiros tinham gastado 6 meses e alguns milhões para desenvolver essa maravilha que resolveu o problema. Meus amados, na vida cristã tem muitos engenheiros espirituais gastando meses e recursos próprios para resolver os seus problemas, que muitas vezes seria resolvido de forma simples e sem muito custo. Recursos como oração, fidelidade a Deus, vida de sacrifício, vida de dedicação a Deus, vida de dependência a Deus. Então, para isso, em terceiro lugar, através dessa ilustração, quero terminar com o terceiro ponto dizendo que nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus através de dedicação a Deus. Salmo 116, versículo 14, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Não sei quais eram os votos do salmista. Dessa vez, eu não quis muito aprofundar, ir lá para o hebraico e fazer aquela coisa toda que nós fazemos quando estamos preparando uma mensagem. Queria algo prático. Mas eu creio que aqui, os votos do salmista incluía servir a Deus, se dedicar a Deus, demonstrar na prática o quanto ele amava a Deus. Meu amado, não há nada mais prático para demonstrar sua gratidão a Deus do que se dedicando em servir ao próprio Deus. Interessante que, quando nós dedicamos em servir a Deus, demonstrando nossa gratidão por todos os benefícios que Deus nos dá, mais benefícios nós recebemos de Deus. É automático, é interessante.
Quanto mais benefícios, quanto mais demonstramos, mais benefícios. Quanto mais demonstramos, mais recebemos. E a luta se torna muito mais fácil. E não é preciso tanta engenharia e tantos recursos para que os nossos problemas sejam resolvidos. Infelizmente, até crentes estão ocupando consultórios de psicopedagogos, de terapeutas e gastando dinheiro, enquanto poderiam gastar 1 litro de gasolina ou 2 e orar na sexta-feira com os homens. Poderia perder 15 minutos do Campeonato Brasileiro e orar com os homens ou com as mulheres às 18h15. Mas prefere muito mais, às vezes, o sacrifício, muito mais doloroso e de custo, do que coisas simples como 15 minutos de oração, 15 minutos de leitura bíblica, fidelidade à casa de Deus. Ser fiel aos cultos da igreja pode até nos tomar um pouco de tempo, mas é recompensado com louvor, adoração, direção de Deus e que faz toda a diferença diante de todo e qualquer problema, diante de todo e qualquer obstáculo, diante de toda e qualquer dificuldade. Enfim, terminando esse ponto, nós sofremos 100% das vezes, porque nós desprezamos soluções simples para os nossos problemas e inventamos uma engenharia que nos custa muito mais do que deveria custar. Se nós formos analisar o que nos falta só nos faz falta porque nós estamos esquecendo dos benefícios que Deus tem nos concedido. Meu amado, nós temos uma dívida de gratidão para com Deus. E mesmo na nossa incapacidade, mesmo na nossa humanidade, mesmo na nossa carnalidade, nós temos condições sim de pagar, recompensar a Deus, mesmo Deus sendo Deus autossuficiente, nós podemos recompensar a Deus por aquilo que Ele tem nos feito. Com transformação diária de vida, buscando no próprio Deus essa transformação e deixando essa transformação refletir, recompensando a Deus com dependência, reconhecendo que nós precisamos de Deus e buscando auxílio no próprio Deus. E podemos recompensar a Deus com dedicação, servindo a Deus com afinco e fazendo uso de todos os instrumentos simples e baratos que Deus nos dá e Ele nos concede para servi-lo e sermos abençoados. Você tem consciência do quanto Deus tem feito por você? Sua mente tem conseguido pensar nos benefícios que Deus tem lhe concedido durante toda a sua vida cristã? Mais do que sentimento, meus amados, que nós possamos demonstrar essa gratidão na prática para Deus e desfrutar dos maravilhosos benefícios que Deus tem nos concedido. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o salmista fez uma pergunta importantíssima. O que nós podemos dar ao Senhor diante de tantas maravilhas que o Senhor tem concedido durante todo o nosso tempo de vida cristã?